Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Eu me chamo Ana Liz e estou aqui hoje com minhas colegas Samara, Mirelle, Verena e Fernanda. E hoje a gente vai discutir um assunto muito importante que é a comunicação científica em tempos de crise. E para isso, a gente se baseou num ótimo artigo, que foi o de Eduardo Rocha e Ronaldo Araújo, que fala sobre essa comunicação científica no tempo da pandemia. E também, especialmente, o papel dos pré-prints e das redes sociais. E aí vocês vão perceber que é um assunto muito mais profundo do que parece. Não é só sobre publicar os estudos, mas também como essa informação vai chegar às pessoas e como ela é interpretada e como ela pode influenciar as políticas públicas. E olha, eu acho fascinante como a pandemia virou um grande laboratório social. Do nada, todo mundo começou a falar de ciência. As conversas sobre eficácia, vacina, imunidade, coisas que ficavam restritas aos laboratórios, aos pesquisadores, está comum nas nossas rodas de conversa, em grupo de WhatsApp, em mesas de bar. E a ciência saiu do laboratório e entrou na vida real das pessoas. Exatamente. E isso trouxe um lado muito positivo, porque as pessoas passaram a entender melhor a importância da ciência, mas também trouxe desafios enormes, porque a informação ela começou a circular rápido demais, às vezes antes mesmo dela estar pronta para essa circulação, não está validada no caso. E aí você começa a se perguntar, como é que eu faço para garantir que o público interprete certo? Como é que eu faço para reduzir o impacto das fake news? E é sobre isso que a gente vai falar e que esse artigo vai se debruçar. Para a gente começar do início, comunicação científica é todo o processo que transforma descobertas complexas em informações claras e acessíveis para a população geral. E isso envolve pesquisadores, profissionais da saúde, mídia e nós, estudantes de medicina. E durante uma crise sanitária, isso se torna uma ferramenta de sobrevivência. Porque pensa, decisões como usar máscaras, abrir, fechar escolas, vacinas, tudo isso depende de uma informação científica. E essas informações, se demorarem, elas podem ser prejudiciais à saúde pública. Só que aí vai entrar um dilema gigantesco, porque o modelo tradicional de pesquisa e de publicação científica, ele é muito lento, e com muita razão, né? Porque ele vai passar por toda uma revisão por pares, que vai garantir a credibilidade e a qualidade desse modelo. Só que na pandemia a gente não tinha tempo de esperar meses por esses resultados. E aí o mundo, ele precisava de respostas rápidas, e o modelo tradicional, ele não conseguia acompanhar toda essa urgência com a que a gente precisava. E foi nesse contexto que os pré-prints se tornaram protagonistas, porque eles permitiram que os estudos preliminares sejam divulgados imediatamente, para que outros cientistas pudessem avaliar, criticar, complementar e até mesmo reproduzir o experimento. E isso cria uma dinâmica de colaboração global que não existia antes na mesma intensidade. E segundo Rocha e Araújo, esses pré-prints eles foram essenciais para o desenvolvimento de testes diagnósticos, como vacinas, protocolos clínicos e até mesmo modelos matemáticos. Sim, e o mais interessante disso tudo é que aproximou a sociedade da ciência. As pessoas elas começaram a ver estudos circulando no Twitter, pesquisadores explicando, com gráficos no Instagram, médicos comentando, resultados em vídeos curtos. E isso foi um movimento de uma abertura científica que nunca tinha acontecido nessa escala. No artigo, os autores eles analisaram mais de 55 mil pré-prints que estão ali relacionados com o Covid-19. Isso mesmo, mais de 55 mil que foram publicados ali em apenas 2 anos. E para conseguir entender como esses estudos circulavam, eles usavam algumas ferramentas, que foram a Dimensions e a Altimetric. E essas plataformas, elas vão medir o engajamento online. Quantas pessoas comentam, compartilhamentos ou reagem a cada pré-print. E aí, eles selecionam os 40 que foram ali mais comentados no Twitter para entender como a ciência estava sendo discutida em tempo real. E aí entra o conceito de altimetria, que particularmente eu acho bem legal, porque diferente da bibliometria tradicional, que mede os impactos pelos artigos que citam o estudo, a altimetria ela vai olhar para o impacto social
em tweets, curtidas, comentários, posts em blogs, vídeos. Ou seja, ela mede o quanto a ciência reverbera fora da academia. E os resultados, eles são super reveladores. Os estudos mais compartilhados foram aqueles relacionados à prevenção de vacina, uso de máscaras, testagem e o distanciamento. Isso mostra como as pessoas elas estavam em busca de respostas rápidas, coisas que ajudavam a orientar o comportamento diário. E teve um pré-print bem específico que comparava a imunidade natural com a imunidade vacinal e que ultrapassou mais de 70 mil tweets. Isso mostra não só o interesse, mas a necessidade de que a população ela tinha de entender o que estava acontecendo. Mas isso também, né, traz um alerta muito importante, porque muitas pessoas elas liam só o título, tiravam conclusões definitivas e mesmo sabendo que era algo preliminar, não era algo que estava definitivo, era algo que estava no processo ainda. E alguns pré-prints, eles começaram a ser mal interpretados e alimentaram ainda mais esses boatos e essas fake news. Então, a todo momento, o artigo reforça que a velocidade ela pode gerar ruído. E esse ruído, ele pode ser muito perigoso na pandemia. E por isso, o grande desafio não era só divulgar rápido, mas divulgar com responsabilidade. Traduzir os termos técnicos para uma linguagem mais simples, explicar limitações, mostrar que os resultados preliminares não são verdades absolutas. Comunicar a ciência é mais do que falar, é contextualizar, aproximar e dar segurança sobre as informações. O estudo mostra que a altimetria ela foi essencial para entender o que a sociedade queria saber, o que importava, quais temas geravam dúvidas e como as pessoas reagiam à ciência. E isso é muito importante, porque saber esse retorno do público ajudava os comunicadores a saber o que eles iam produzir, quais eram as dúvidas e como isso ia ser repassado, porque é importante você ter essa linguagem direta para o público, para saber o que ele precisa. E isso é muito valioso, porque através disso permitiu que os comunicadores ajustassem a forma de explicar e priorizassem o que realmente importa, que é saber o que o público tinha dúvida, do que ele estava precisando, o que queria saber. Da mesma forma que o feedback do público era importante para os comunicadores, para saber qual conteúdo era importante para passar. Sim, e essa é uma lição enorme pra gente, porque a ciência, ela só vai cumprir o seu papel quando ela chega bem às pessoas. Porque não adianta produzir um conhecimento se ele não chegar com clareza e bem compreendido. E a pandemia, ela mostrou que a comunicação clara, ela vai salvar vidas. Sim, e o artigo é muito feliz quando ele diz que a ciência precisa ser aberta, precisa ser transparente e precisa de uma participação do público, né? Como a minha amiga Mirelle falou, o público precisa expor suas dúvidas para que os comunicadores forneçam informações efetivas, né? Porque também quando o público ele confia, eles vão seguir as recomendações e isso é importante para a saúde pública. E para nós, que somos futuras médicas, isso significa que comunicar bem não é só um detalhe, faz parte de todo um cuidado e também faz parte da nossa responsabilidade ética. Então é isso, pessoal. Esperamos que esse episódio tenha mostrado como a ciência e a comunicação científica elas andam juntas, especialmente nesses momentos de crise. Então, cuidado quando for compartilhar informações nas redes sociais. Obrigada por estarem conosco até aqui e até o próximo videocast.